Olá, irmãos, graças a paz. Estamos aqui para mais um café com o pastor Robinho. Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam bem, que tenham acordado bem, que a sua casa, que a sua família, todos os seus estejam sob as potentes mãos de Deus, guardados, porque nós somos guardados pelo seu grande amor. Uma manhã de sábado, uma manhã da qual a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida, né? E eu quero já convidar você para o nosso momento do café. E nós sempre começamos com um louvor, né? Sempre começamos perguntando como você está, sempre começamos com oração, e hoje não vai ser diferente. Então nós vamos estar louvando ao Senhor, orando. E você abre a sua Bíblia aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e 2, vai ser o tema do nosso café nesta manhã. E que o teu espírito esteja aberto, a tua mente possa estar renovada, e que nós possamos de fato, de verdade, entender tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida nesse dia. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Aleluia. Majestade. Aleluia. Sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, por esta manhã. Nos rendemos aos teus pés. Tu é aquele que é, que era e que há de vir. Maravilhado. Aleluia. Teu nome. Jesus, teu nome é força. Declare isso nesta manhã. É fôlego de vida, misteriosa água viva, que você bebe e sacia toda a sua sede. Aleluia, Ele é digno, Ele é o Cordeiro digno, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Deus Todo-Poderoso, que era, que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo. Esse será o nosso louvor pela eternidade. Assim como a visão de Isaías, a visão dos querubins, com 6 asas, e com 2 tapavam seus olhos, com 2 tapavam os pés, e com 2 eles voavam, batiam, e com a sua boca eles falavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ora teu nome. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta manhã, né? E a visão, e o que nós vamos falar justamente é isso, a visão do trono, né? João capítulo 4, verso 1 e 2.
diz assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para cá, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aleluia. Versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono, aleluia, alguém sentado. Só isso aqui, irmãos, só isso aqui. Trono e nele alguém assentado. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã, né? E vamos dar uma pincelada bem rápida sobre o Apocalipse, né? Ele fala depois dessas coisas ela inclui o capítulo 1 inteiro, capítulo 1 do qual João ele é exilado na ilha de Pátimo, né? E Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo que viu. Aleluia. Então, irmãos, João, deixa eu marcar aqui para não sair, para não perder nenhuma dessas palavras possa se perder, né? Mas nós possamos guardá-la ela no nosso coração, né? E João, e exatamente isso, né? O livro de Apocalipse, ele é o livro de revelação, um livro talvez pouco lido porque as pessoas se embaraçam muito, né? Mas é um livro que o próprio Senhor ele teve a preocupação de escrever, né? Através de João, e pedir a João que enviasse as 7 igrejas. Então ele é o último livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo João, exilado na ilha de Pátimo no ano de 95 depois de Cristo, né? E o propósito central foi revelar o plano de Deus para o futuro, né? Por isso que é revelação, as coisas que haveriam de acontecer, e transmitir uma mensagem de esperança e encorajamento aos cristãos perseguidos pelo Império Romano. Então, muitos veem o livro de Apocalipse como, né, só vê as bestas, só vê o falso profeta, o anticristo, né? Mas é um livro de revelação para trazer uma esperança, para trazer encorajamento a nós, os cristãos, e os cristãos da época de João, que eram perseguidos pelo Império Romano. Então, irmãos, o entendimento desse livro ele envolve 3 eixos principais, né? O contexto histórico, né? A mensagem central que João transmite e as principais linhas de interpretações. Mas vamos ver algumas coisas aqui rapidamente, né? Para não ser muito extenso. O contexto é o seguinte: é perseguição, né? Todo cristão, a Bíblia fala que não foi dado apenas o dom de crer em Cristo, mas ser perseguido por Ele, padecer por Ele. Então a perseguição, os cristãos da época, eles sofriam sob a influência do imperador Domiciano, que exigia ser adorado como Deus, né? É o que vai se revelar no final, o anticristo, né? Vai também exigir ser adorado como Deus. Isso aí já é coisa antiga do Lúcifer, né? Então o livro serviu para confortar a igreja, garantindo a ela, né, que Deus estava no controle e que o mal seria derrotado. Então, nesse capítulo que nós lemos, nós vimos que João viu, ele imediatamente foi levado em espírito, e eis que ele viu que, eis armado no céu um trono, e no trono, aleluia, alguém assentado, mostrando que o controle de todas as coisas está nas mãos do nosso Senhor, né? E Apocalipse é
é um livro escrito sobre a perspectiva celestial, sobre os eventos terrenos que virão sobre toda a terra, né? E a mensagem mostra que, apesar do caos, do sofrimento aparente, né, Deus ainda está governando a história. É Deus que escreve a história, é Deus que governa a história, né? Se você está aí assentado, se você está aí ouvindo essa mensagem, é porque por permissão de Deus. Então tudo na nossa vida requer a permissão de Deus. Deus, ele permite, né? Ele permite todas as coisas, e todas as coisas estão sob o seu controle absoluto. E o livro também apresenta a luta final entre Deus e as forças do mal, né? Representada pelo dragão, né? A besta e o falso profeta, não é isso? Culminando na vitória definitiva de Jesus no final, né? No juízo final, e na criação de um novo céu e a nova terra, que você vê lá em Apocalipse 21, 22, né? E não vou me deter muito na questão da linha de interpretações teológicas, porque são várias linhas, né? A preterista, a futurista, a historicista. Então, cada um a idealista, né? Ou a simbólica. Então, cada um tem a sua teologia a respeito dessas questões, né? Para aprofundar o seu conhecimento sobre as visões específicas, como os selos, as trombetas, as taças, em que época isso aconteceria. Mas o nosso caso aqui é realmente outro. O nosso caso aqui é saber que Apocalipse 4, a visão que João tem, ele primeiramente, antes de chegar ao 4, lógico, né? Deus chama João, né? João está exilado na ilha de Patmos, né? Porque o imperador Domiciano, ele pensava, primeiramente ele tentou destruir João jogando num caldeirão de azeite fervendo, e João era o último mártir, né? Era o último apóstolo, né? E como ele não conseguiu, né? Ele isolou, porque você isolando o líder, né? Você acalma com a turba, com os seus seguidores. Ele pensou isso, então ele isolou João na ilha de Patmos, levou a ilha de Patmos, era a ilha dos condenados, distante, né, para lá, e foi nesse ambiente que Cristo apareceu para ele, nesse ambiente que o Senhor pôde aparecer para ele e se revelar para ele, né? E falar: João, o que vê, escreve nos livros e envia às 7 igrejas da Ásia. Então, o capítulo 2 são as mensagens às igrejas, né? As 7 igrejas da Ásia. Em todas elas o Senhor passeia pelo meio do candelabro, né? Ele conhece as obras de cada uma bem da igreja. Ele sabe exatamente, né? Tudo que é de favor e contra, e sempre no final ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ao que vencer. Aí no final tem sempre uma promessa ao vencedor, né? Ao vencedor ele tem um galardão, ele tem uma promessa. Todas essas 7 igrejas, né? E no capítulo 3 ele continua, e quando chega no capítulo 4, né, depois de João ter toda essa revelação da igreja, né, toda essa revelação, ele escrever, né, o capítulo 4, é por isso que ele fala depois destas coisas, porque depois da revelação terrena, né, que essa revelação foi dada na ilha de Patmos, numa situação terrena, mas aqui ele começa assim: depois destas coisas. Quais? Depois dessas revelações que ele teve acerca da igreja, né? As coisas que são, as coisas que mostra todo o conteúdo bem da visão, as coisas que são, as coisas que haveriam de acontecer,
né, as consequências da visão. E no capítulo 4, né, João começa a ver as coisas que hão de acontecer depois da carta, da visão que ele teve das cartas remetidas às 7 igrejas. Por isso que ele fala depois destas coisas, né? Ele olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, né, como também a primeira voz que ouvi. Então a mesma voz que ele ouviu lá no início, né, de Apocalipse capítulo 1, ele está ouvindo agora, né? Então e diz o texto: depois dessas coisas, né, olhei e não somente uma porta aberta no céu, né, e como também a primeira voz que ouvi como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe, aleluia, olha, sobe para aqui, sobe, sai do que é terreno. O plano da igreja, as cartas da igreja, e João recebe no plano terreno, mas agora as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas, você precisa subir. Então mostra que há uma progressão nas visões que tange a Deus, né? Primeiro ele te mostra o básico, depois ele vai te mostrando paulatinamente. Eu sempre falo, a partir do que você vê, Deus vai ampliando a nossa visão, né? E a visão que João tem é justamente essa: sobe, a voz que ele ouve é a primeira: sobe para cá, né? Sobe. Quando você sobe, quando você muda de nível, quando você busca o secreto, quando você já não tem água nos artelos, mas quando você mergulha, quando você imerge, quando você faz a imersão para dentro do oceano do Espírito, para dentro do propósito, para dentro do trono, aí você vê o que? A visão do trono. Quando você sobe, você vê a visão do trono. Isaías fala muito bem sobre isso no capítulo 6, né? Mas voltando aqui, e quando ele sobe, ele fala: e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas cartas, ou seja, depois do período da igreja, depois de tudo aquilo que a igreja vai passar, né? Eu te mostrarei o que há de acontecer depois destas coisas. Aí a Bíblia fala assim: imediatamente, quando a gente ouve a voz, imediatamente, né, ele se achou em espírito, né? E quando ele se acha em espírito, quando ele é levado aos céus, né, ele pôde ver armado no céu um trono. E no trono alguém está assentado, ou seja, governo, senhorio, né, de Deus. João, tudo isso que eu te mostrei são coisas ruins, são coisas boas, mas é para confortar, para trazer esperança, contentamento à igreja, né? E para alentar, para confortar e consolar o seu coração. Porque qual é o consolo que nós temos? É de saber exatamente, né, que Deus ele tem o controle absoluto de todas as coisas e nada foge ao seu controle. Então, alguém assentado no trono refere-se justamente a Deus, o Pai. Aleluia! E no contexto, o trono representa o que? A soberania absoluta e o controle sobre todo o universo. Isaías diz que as nações são como pingo nas suas mãos. João, ele não descreve como uma forma humana e exata, como luz de pedras preciosas, né? Ele fala sobre jaspis, fala sobre a cornalina, né? E ele vê circundado como um arco-íris, né? Se você for ver ele vai descrevendo o que ele vê, né? Quando Deus te mostra algo, né, ele vai descrevendo aquilo que você vê. E João escreve essas coisas, talvez para muito difícil de entender, porque era como João entendia na sua época. Então ali o capítulo 4 descreve primeiramente a sala do trono. Aleluia, tem um trono, aleluia, e nós temos um trono, irmãos, um trono que a Bíblia fala para nós, é um trono da graça, né?
né, o trono da graça, para a fim de receber misericórdia e achar misericórdia para a ocasião, achar graça para a ocasião oportunas como essa. Então a primeira visão que João tem é que no céu está armado um tabernáculo, né? Está armado no céu, e ele vê o trono. Ele vê o trono, a sala do trono. Então, e na sala do trono, no céu, com elementos que destacam, né, que velam pela santidade e o poder do Criador. Então, aí ele começa a ver ali a visão dos 24 anciões assentados ao redor do trono principal, e tem outros 24 tronos, né, que a Bíblia vem descrevendo, né, vestido de brancos com coroa de ouro, representando a totalidade do povo de Deus, né, tanto os judeus como os gentios, né, como a era da igreja toda ali representada pelos 24 anciões. E João também vê os 4 seres viventes, que são os guardiães celestiais, que adoram a Deus incessantemente, proclamando aquela visão de Isaías, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Isso é dioturnamente. E o ambiente que João está, né, desse ambiente, ele vê que do trono sai relâmpagos, trovões, simbolizando que o juízo divino, enquanto o mar de vidro, né, representa a serenidade do céu. Então pode estar tudo agitado na tua vida, pode estar tudo agitado aqui na terra, possamos estar agitados em nós mesmos, mas diante de Deus está tudo calmo, está tudo sereno, calmo, sereno e tranquilo. Sigo diz, mais ou menos assim, né? Então ele fala: isso deve ao amigo, né? Então esse cenário, na realidade, irmãos, esse cenário ele prepara o palco para o capítulo 5, onde Jesus vai entrar em cena, né? Se aproxima para tomar os livros das mãos de Deus, revelando o plano da salvação, o plano da redenção e o destino da humanidade. Aí a partir daí o negócio começa a ficar estreito, não é isso? Então, irmãos, mas voltando àquilo que a gente se propôs, né? Vamos falar sobre o trono, né? Um trono armado no céu, né? Um trono armado no céu. Passar para cá, assim fica melhor. Eu tô meio resfriadão, né? O trono armado no céu. Aí ele fala: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então há sempre uma porta aberta no céu, né? E essa porta, né, ela quando João vê essa porta aberta no céu, ele ouve uma voz, né? Que imediatamente ele se acha em espírito e ele vê no céu o trono, né? E no trono, aleluia, o nosso Abba, o nosso Rei, o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, assentado com seu cetro de justiça. Ele vê os 24 anciões, os 4 seres viventes se prostrando diante dele, dizendo: santo, santo, santo. Então há algo poderoso nesse texto que nós acabamos de ler, porque João estava exilado em Patmos, né? Mas o céu não estava em crise. Talvez você esteja em crise, mas o céu continua sereno como o mar de vidro, né? Talvez você esteja, as coisas saiu do seu controle, mas no céu as coisas continuam sob o controle absoluto de Deus. A terra estava perseguida, estava perseguindo os profetas, não é isso? Roma dominava tudo, os imperadores devastavam tudo, e tudo querendo jogar a culpa pelos judeus. A perseguição aos judeus, aos nossos amados irmãos da época, eram predominantes, e Roma parecia que estava avassalaçando tudo, dominando tudo, e a igreja sofrendo, né?
a igreja sofrendo. E quando você sofre, você precisa de quê? Você precisa de acalanto, você precisa de bálsamo, você precisa ser abraçado. Então, mas quando Deus abre os céus para João, que estava em Pátimo, ele abre os céus. Felipe, quando é apedrejado, Estevão, né, quando é apedrejado, ele fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, né, e Jesus é sentado à direita de Deus Pai, o Filho do Homem é sentado à direita de Deus Pai. Então essa foi a visão. Então, irmãos, não importa a situação em que nós estejamos passando, né? Felipe foi apedrejado, e quando ele começou sendo apedrejado, depois do discurso dele, ele vê os céus abertos e o Filho do Homem assentado à sua direita, né? João estava exilado em Pátimo, né? E ali ele pôde ouvir uma voz como de muitos trovões, como de muitas águas, né? E ali João teve as revelações sobre a igreja, e depois João ele é levado aos céus em espírito, né? E ali Deus mostra o céu para João, trazendo um consolo para a sua igreja, porque a igreja estava sofrendo e a igreja precisava de um alento. Então Deus abre o céu para João, Deus mostra para João, e ele não mostra primeiro os anjos, ele não mostra primeiro as guerras, o juízo, ele mostra um trono. Aleluia! Tem um trono e nele alguém assentado, porque antes de Deus revelar, interessante, né? Antes de Deus revelar acontecimentos, né? Que depois do capítulo 5 vem as aberturas dos selos, né? Isso aí vem só coisas ruins por aí, né? Então, antes de Deus revelar os acontecimentos, primeiramente Deus revela, aleluia, o governo, né? É tipo assim, ó, João, estou te mostrando aqui, mas esse governo é meu. Essas coisas vão acontecer no tempo que eu determinei. Então há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas acontecerem aqui na terra. Então, antes de Deus mostrar o caos que a terra passará pelo período da grande tribulação, e eu te encorajo, meu irmão, eu te encorajo a você estar debaixo do sangue, escondido por detrás da cruz, né, se santificar, buscar o Senhor enquanto pode ser achado, para tu não passar, não ficar nesse período. Aí é uma questão de teologia, né, se vai ser antes, se vai ser depois, se a igreja passa, se não passa. O mais importante é que nós estejamos com as nossas lamparinas cheia de azeite, né? Aguardando, né, a visita do nosso noivo, eis o noivo, né? E nós entrarmos para nossas bodas junto com o Cordeiro. Então, ele não mostra primeiro os anjos, as guerras, o juízo, ele mostra o trono. Tem um trono, né? E no trono Deus está assentado, porque antes de Deus revelar os acontecimentos, as catástrofes que vão acontecer, ele revela quem está no governo, né? Então não é o STF, não são os políticos, não são os presidentes, não são os donos das nações que se autodenomina-se como semideuses, né? O cara que manda no mundo, né? Não, porque antes de Deus revelar acontecimento, ele revela o governo, irmãos. Antes de mostrar o caos da terra, por tudo que a terra vai passar, ele mostra quem continua sentado no controle. Aleluia! Então, o grande conforto desse texto é para nós, igreja, né? Muita gente vive como se o trono estivesse vazio. A gente precisa ser despertado. E nessa manhã, e nesse café, a intenção é justamente essa, nos despertar, porque o controle está nas mãos de Deus, o controle da nossa vida, o controle da nossa família, o controle daquele filho que se distanciou, da situação que você está passando. Irmão, o controle está nas mãos de Deus. Então, o grande contexto desse livro é que muita gente vive como se o trono estivesse vazio, né? Agora, quanta decepção quando Jesus foi morto, né? Quando Jesus foi aquele que livraria Israel, estava ensanguentado numa cruz, né? Depois José de Arimateia pede o corpo junto com Nicodemos, vai até Pilatos, pede o corpo, né? Prepara o corpo
porque ele sabia que ao terceiro dia alguma coisa aconteceria, né? Ele ressuscitou, depois foi ascendido aos céus e agora ele está sentado. Então, irmãos, não vive como se o trono esteja vazio, né? Não vivem desesperados, porque o controle está na mão de Deus. Não adianta eu me desesperar por coisas que eu não posso fazer no momento, né? Não adianta eu viver assustados, porque quando você não tem a visão do trono, quando você pensa que o trono está vazio, você vive desesperado, você vive assustado, vive governado pelas notícias que nós ouvimos. E você vê que quantos impactos uma notícia traz, uma notícia ruim traz para a nossa vida, como elas impactam a nossa vida, como elas colapsam o nosso viver. Então, são pessoas que vivem controlado pelo medo, né, pela ansiedade, pela circunstância. Mas João diz: eu vi um trono, aleluia, um trono armado no céu. Oh, louvado seja o nome do Senhor, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pelo esse trono. Nós te louvamos porque tu estás assentado no mais alto e sublime trono. Senhor, tem tantos tronos, as nações vão passar, os governos vão passar, mas o teu subsiste para todo sempre. Aleluia. E o João viu esse trono armado no céu, irmãos. Precisamos de visão. Tem mensagem falando sobre visão, né? Nós precisamos ter a nossa visão ampliada, né? É que essa revelação chegue até a nós, né? E quando João vê o trono armado no céu, o mundo muda. A visão que João vê é que os impérios vão cair, né? Os homens vão enlouquecer pelo poder divino, mas o trono de Deus permanece inabalável. Inabalável. E o problema de hoje da igreja, o problema de muitos hoje, né, de muitos crentes, é que tem mais consciência da crise que está vivendo aqui na terra do que da autoridade que vem dos céus, né? Se nós soubéssemos, irmãos, se nós tivéssemos realmente essa visão, né, nós não viveríamos em crise. Não estou falando de viver, de padecer alguma necessidade, mas crendo que essas necessidades em Cristo serão supridas, né? Porque o problema de muitos consiste em conhecer mais os movimentos da política do que os movimentos do Espírito. Sabe muito sobre o sistema que o mundo, né, está passando do que sobre o reino de Deus. Então, irmãos, todas essas notícias aí, essas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, é uma distração para que nós desfocamos daquilo que nós deveríamos focar. Há um reino a ser manifestado e nós somos parte desse reino, né? Então é por isso que muitos vivem derrotados emocionalmente, também espiritualmente, né? Porque quem perde a visão do trono e do governo torna-se escravo do caos, e quem tem visão governa sobre o caos, né? Agora, quem perde a visão do trono se torna escravo do caos. Mas se você tem visão, você vai governar sobre o caos. E João foi levado em espírito. Olha aí, a necessidade de não viver na carne, de não satisfazer os prazeres da nossa carne, não alimentarmos a nossa carne, porque quando eu alimento a minha carne vai gerar sua corrupção, né? Mas João foi levado em espírito. João foi transportado em espírito. Isso confronta com a nossa geração, que é carnal, uma geração que só pensa em si, uma geração que só olha para o seu umbigo, uma geração que não está preocupada com a geração futura, não está preocupada em investir, né, numa geração futura. E qual foi o grande problema de Josué? Quem foi Josué? Foi um aluno, um discípulo de Moisés. Onde Josué estava lá, as lutas que Moisés
passou, Josué estava lá guerreando junto, lado a lado, né, intercedendo e tal. E depois que Moisés morre, que Josué assume a posição de Moisés, porque Deus estava preparando Josué para ocupar isso, né? Ele fala: Josué, meu servo Moisés é morto, então prepara você aí para fazer esse povo herdar a terra prometida. E Josué, ele é um cara que ele leva o povo à terra prometida, porque a lei não pode te levar ao descanso, e Josué significa Jesua, quer dizer, só Jesus pode levar alguém para a terra bem de descanso. Então, mas qual foi o problema de Josué? Né? Depois do livro de Josué vem o quê? Vem Juízes, porque Josué não se preocupou com a geração futura, embora tenha sido um grande líder, né? Um grande líder, aquele que introduziu o povo na boa terra, mas depois não deixou o seu legado, não teve legado nenhum, que era se preocupar com a geração futura. Daí Deus levanta os juízes, que iriam julgar, iriam governar a nação de Israel por longo tempo, né? Então, isso confronta que João foi levado em espírito, né? Isso confronta com a nossa geração, que é carnal. Uma geração carnal, ela não gera, ela não se preocupa com a geração futura, porque existem lugares em que a inteligência, né, ela não vai entrar. É por isso que tem muitos camaradas aí, PhD, esse Elon Musk, esses caras super inteligentes, né? Eles nunca vão entender as coisas espiritual, né? Porque as coisas espiritual, elas discernem no espírito, elas discernem espiritualmente. O homem carnal não entende essas coisas, né? Porque não é a posição social não entra, não é levado em espírito. O seu dinheiro, Deus não conta, também não entra. Só entra quem está sensível à voz do Espírito. Então, irmãos, João foi levado ao céu em espírito. Então eu tenho que viver, eu tenho que procurar exercitar, ter uma constância de viver no espírito. Enoque andou com Deus a tal ponto que Deus o tomou bem para si. Entendeu? Agora, se eu vivo na minha carne, se eu vivo na minha alma caída de uma vida almática, se eu sou uma pessoa almática, né? Hoje eu estou bem, amanhã eu estou pior, depois eu estou um pouquinho melhor, hoje eu quero, amanhã já não estou afim, né? Não, nós temos que ter uma constância, exercitar o espírito, né? Exercitar o homem interior, porque ainda que o exterior se corrompa, né? O interior, ele se renova. Então, irmão, só entra quem está sensível à voz do Espírito. Só ouve a voz do Espírito quem diminui, quem abaixa, quem não ouve o volume do mundo. Então, há pessoas dentro da própria igreja, mas nunca entraram na dimensão espiritual. Sabe aquele êxtase, né? Aquela situação que você se vê transportado, ou que você começa a louvar, você traz o ambiente do céu bem para a terra, né? E não é uma coisa, não é uma performance, é fruto de uma experiência cotidiana, do seu dia a dia, é fruto de relacionamento. E eu falo que Deus é congregacional, Deus congrega, Deus agrega, Deus ele nos deu todas as coisas que nos conduzem à piedade, Ele nos doou as coisas divinas para que nós possamos, irmão, ter uma vida de santidade, ter uma sensibilidade para poder ouvir a voz do Espírito. Então, há muitas pessoas hoje dentro da igreja, mas que nunca entraram nessa dimensão espiritual. Eu sempre falo que Deus quer nos levar a um nível acima, né? E João pôde ouvir a voz e se ver imediatamente no céu, levado pelo Espírito, né? Pessoas que nunca contemplaram a glória, né? A glória de Deus. A gente fala tanto da glória de Deus, mas quem de nós contemplou a glória? Quem de nós já vimos a glória de Deus se manifesta? Então tem que ter esse anseio em nós, esse anelo em nós,
Porque a glória era só manifesta para aquele que estão em espírito, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem que? Em espírito e em verdade, ou em realidade. Então nós precisamos trazer o que? A realidade dos céus para a terra, no nosso dia a dia, no nosso viver, introduzi-la no nosso viver, na nossa pessoa, performando não, mas transformando a nossa performance em essência. É isso que nós precisamos, né? Pessoas que nunca viram, que nunca tiveram os olhos abertos, né? Geazi só vê o exército do inimigo. Tem pessoas que só vê o diabo, que só vê que isso aí é mão do diabo, nunca vê que Deus, né, quer trabalhar através daquela situação, mas só foca no que é negativo, né? Eu sempre falo, o otimista ele fez o avião, inventou o avião, mas o pessimista, vou inventar o paraquedas, vai que o avião cai, como é que eu vou me salvar? Né? Então muitos vivem apenas uma vida religiosa, e Deus não está nem aí para a tua religião, irmãos, né? Vive uma vida de religião, mas não tem revelação, e o que Deus quer é que você tenha uma revelação primeiro de quem você é, de quem nós somos filhos, nós somos gerados, nós temos a vida de Deus que está nos regenerando, fomos escolhidos nele, teve uma filiação, uma justificação, um chamado, né? Antes da fundação do mundo, antes que a nossa substância estava ainda informe no útero, no ventre da nossa mãe, Deus já fez menção de cada um de nós, né? Então a movimentação é do céu para a terra, e é Deus que sempre dá o primeiro passo, né? Não fui nós que amamos Deus, mas Deus nos amou primeiro, e o fato dele nos amar primeiro nos levou a nós a o amarmos. Então, irmãos, e o que João vê é que o trono continua armado, né? Deus não abandonou a igreja, aleluia, ela é sem mácula, ela é sem defeito, ela não envelhece, ela não tem ruga, né? Nós envelhecemos, né? O tempo passa, mas aos olhos de Deus ela continua sendo ainda a menina dos olhos. Deus não perdeu o controle da história, irmãos. Aleluia, o céu não está em crise, o céu não entra em pânico, o céu não tem ansiedade, o céu não tem depressão, no céu não tem circunstância negativa, não tem vento, não tem tempestade, no céu está aquele que está sentado. E quando você tiver a visão do trono armado no céu, irmão, a nossa vida vai delinear para outro sentido, vai ganhar sentido, a tua vida vai ganhar sentido, tu vai realmente descobrir o sentido da vida, e o sentido da vida é Cristo em nós, a esperança da glória, né? Existe um governo acima dos governos humanos. É por isso que o céu não está em pânico, irmãos, porque existe um governo, ele é o que era, o que há de vir, né? Existe um governo acima do governo humano. O STF está aí pensando em que manda tudo, o governo Trump, o Putin, né? O chinês lá, todo mundo pensa que é maioral, um é maior do que o outro. Não. Em cima desses governos, Deus governa sobre o governo humano, irmãos. São tudo um joguete, são tudo um cão na coleira de Deus. Eles só vão até onde Deus permite. Aleluia. E enquanto homens brigam por coroas aqui na terra, né, há um rei eternamente assentado no céu, coroado de glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o mais impactante de tudo isso, né, João, ele não descreve primeiramente a aparência do trono, ele destaca que alguém está sentado, porque você pode me ver e destacar o meu óculos, destacar o meu cabelo branco, ou a minha careca, a minha barba que eu não fiz, né? Não, João não destaca a aparência do trono, se ele é de ouro, se ele é assim, se é assado, não. João destaca que no trono tem alguém assentado, ele destaca quem está assentado no trono, porque o poder do céu não está na estrutura,
né? E as pessoas são muito presas à estrutura, e quando você se prende à estrutura, você tem que fazer ela movimentar, gerar, né? Você se preocupa com a estrutura, e o poder do céu não está na estrutura, né? Está na presença daquele que governa. Então, por isso nós temos que carregar a presença. Aonde você carrega a presença, você não está subordinado a nenhuma estrutura. Aleluia. Então, hoje Deus ainda procura pessoas que consigam olhar para cima da confusão da terra e ainda enxergar, né? Deus está no controle, né? Ainda que você veja a injustiça, ainda que nós vivemos esse período de corrupção, corrupto, né? Tantos corruptos, lavagem de dinheiro, tanta situação, irmãos, que nos entristece e às vezes até faz com que a fé de alguns se desvaleça, né? Mas a gente precisa enxergar que acima de toda essa confusão que nós estamos vivendo nos últimos dias, né, o governo de Deus está presente, né? Porque quem vê o trono, aleluia, se você tiver a visão do trono, você não vai negociar a sua fé, você não vai se apostatar da sua fé, muito pelo contrário, você vai se fortalecer no seu homem interior, você vai fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Você não vai se curvar a um sistema que está prestes a ser demolido, né? Apocalipse 17 e 18, né? As duas Babilônias vão romper. Aqui são essas duas Babilônias, são um sistema que governa o mundo, político e comercial, né? Então, se você não tiver a visão do trono, né, tu vai abrir mão da sua fé, tu vai se curvar diante do governo do anticristo, né? Tu vai se curvar, né? Porque para poder comprar, negociar, vender qualquer coisa, você vai precisar ter a marca. Então, irmão, a gente precisa ter esse desespero, né? A gente precisa buscar o nosso fortalecimento a tal ponto de nós termos essa visão, né? A visão que nos governa, e a visão, ela é governante, né? Todo homem visionário, ele tem um governo, e todo governo parte do céu. E se fecha os seus olhos, você fica tateando, mas quando você abre, você tem visão do tudo, você tem uma visão, e se nós não tivermos essa visão do trono armado nos céus, né, nós vamos viver dominados bem pelo medo. O que pode acontecer, né? Aí o medo faz com que você perca o quê? A sua esperança, né? Agora o trono está armado e Deus continua assentado nele. E aqui eu vou terminar para não estender muito, né? Eu só quero te lembrar disso. O que João viu, né, trouxe consolo bem para ele. O que João viu trouxe consolo para ele, porque a partir do capítulo 5, quando Jesus pega o livro, que ninguém era digno de olhar para ele. Quem é digno de olhar para ele? Quem é digno de desatar o selo, né? Aí um dos anciãos corre para João e fala: eis o Cordeiro de Deus que vai desatar o livro, né? Ele é digno, né? Ele é digno. Ele fala assim no versículo 2: vi também um anjo forte, capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, né? Então, vi também, isso João falando, um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno? Quem é digno? Tu é digno? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, né, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, aleluia, todavia, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia. Então, João tem visões extraordinárias como esta, ó.
Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele morreu, mas ressuscitou, aleluia. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra, aleluia, né? E veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, né? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E entoava o novo cântico, que nós acabamos de cantar, de louvar, né? O novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E aqui eu termino. Essa é a visão, irmãos. Para governar, somos reis, né? Cidadãos dos céus, né? Nós vamos governar juntamente com aquele que tem todo o poder e autoridade, porque o livro foi aberto, né? Ninguém achava digno de a menos olhar para ele, mas o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, tomou o livro e abriu, né, irmãos? Então, aí essas são as revelações que nós lemos até o final, e no final de tudo isso, o que está reservado é um novo céus, uma nova terra. Então, até que o novo céus e a nova terra, acontecimentos surgirão que antecederão o estabelecimento desse novo céus e a nova terra. É por isso que nós devemos ter essa visão, a visão do governo do senhorio de Deus. Deus está exercendo o seu governo e o seu senhorio. Todas as nações estão debaixo do governo humano. Que você possa ter a revelação do trono, que você possa saber que sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, né? Sobre o governo da terra, sobre a potestade, sobre os principados, né? Deus, ele está acima de todas as coisas, aleluia. Que Deus te abençoe com essa palavra, que teu sábado seja um sábado diferenciado, um sábado cheio da glória, cheio da presença de Deus, que nada venha nos abalar, que nada venha abalar a nossa fé, nada venha balançar a estrutura, os fundamentos, porque nós estamos fundamentados, fortificados, fortalecidos na pessoa de Jesus Cristo. Muitas coisas virão por aí, muitas coisas terríveis, né? Com a abertura dos selos, né? Nós viremos as 7 trombetas, os 7 selos, nós viremos tantas coisas a acontecerem bem por aí, mas que nem eu falei, a nossa preocupação como igreja, como servo do Senhor, como membro da igreja, né, é de não se preocupar apenas com essas coisas, mas se preocupar em estar na presença de Deus. Enoque andou com Deus a tal ponto que Deus o tomou bem para si. João estava preso em Pátimos, né, isolado na ilha de Pátimos, mas na ilha de Pátimos Deus pôde revelar, Deus pôde trazer toda a revelação das coisas que haveriam de acontecer. Daniel estava lá em Babilônia, cativo, preso, mas todos os dias Daniel abria uma banda, abria um portal para Jerusalém, e ali Daniel orava, ali Daniel buscava o Senhor. O coração de Daniel não estava em Babilônia. Então, irmãos, nós estamos no Senhor, e nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus te abençoe, irmão. Não deixe que circunstâncias ditam quem você é. Circunstâncias não nos definem. Quem nos define é Deus. Quem nos define é o Senhor, né? Não são pessoas, não são situações, mas o governo da nossa vida está nas mãos de Deus. Ele soprou para dentro de ti
o fôlego de vida. Então louve a Deus. Se você tem motivo para louvar e exaltar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele te dá essa dádiva, esse dia perfeito, esse dia lindo, né? Mais um dia de vida, mais uma graça renovada, mais das misericórdias dele, de tudo isso para você ter uma vida relacional com Ele. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Que a tua família que o celeiro da tua família seja abençoado, né? Que os teus celeiros possam transbordar da esquerda e para a direita, né? Que as provisões dos céus te alcancem, que as revelações dos céus te alcancem, nos alcance, que você seja fortalecido no Senhor, que a sua esposa no interior do seu lar seja como conforme a Bíblia diz, né? Que todas as coisas possam estar cooperando, né, em favor da sua casa, em favor dos seus, que seus filhos, a roda da sua mesa, sejam cheios da sua presença, que nós possamos, de fato, de verdade, continuar crendo, né, que aqueles que estão distantes, um dia eles voltarão, os que se afastaram do Senhor, eles voltarão, né, porque o Senhor vai reunir em um só rebanho todas as suas ovelhas. Essa é a visão do trono armado no céu. Deus está no governo, o governo de Deus, o controle de Deus é absoluto sobre tudo e sobre todos. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Vamos orar um pouquinho? Pai, nós te louvamos por tua palavra, pela porção da tua palavra, pela revelação da tua palavra, por esse momento desse café. Esse café é o partir do pão, Senhor. Nós partimos o pão com nossos irmãos, nós nos alimentamos, somos ministrados pelo teu Espírito. Que teu Espírito possa continuar ministrando sobre nós aquilo que a minha boca não foi capaz, talvez, de expressar com toda a realidade, né? Aquilo que eu não fui capaz de expressar, que o teu Espírito possa revelar no coração dos santos, que o Senhor possa ser a nossa motivação de buscar o Senhor, ter o nosso devocional, ler a palavra, nos aprofundar, orar, buscar, vigiar, subir na torre mais alta, né? E ali se encontrar contigo, que a nossa experiência com o Senhor possa ser elevada de cada nível, que nós possamos, ó Deus, mergulhar, ter uma imersão em Ti, mergulhar para dentro do Teu coração, que a nossa casa, que a nossa família, o Senhor possa estar sendo guardada, que sobre os umbrais da nossa porta, o Teu sangue aspergido na cruz possa estar nos guardando, porque a Tua palavra diz que 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Somente com os Teus olhos olharás e verás a recompensa daqueles que amam e servem a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo Café com o Pastor Robinho, em nome de Jesus. Vamos!